Bom dia, meus queridos. Segunda-feira, dia da série do Novo Testamento, os Escritos Paulinos. Nós estamos falando dos temas fundantes das cartas de Paulo. Então, nós paramos na última aula e vamos começar agora o Ministério Cristão. Espero todos vocês no meu canal do YouTube Alice Bíscaro. Dê o seu like se você está gostando. Compre a sua apostila, ajuda a professora. E que eu sempre brinco, né? É uma forma também da professora subsistir. São as vendas da apostila. Então, quem tiver interesse, é só me contactar pelas redes sociais, pelo WhatsApp fica mais fácil. Em toda a minha propaganda tem o meu número de WhatsApp. Fica mais fácil para a gente poder se comunicar e eu envio a apostila por e-mail. Então, agradeço a todos vocês. Vamos começar essa semana, um período de quaresma, de muita reflexão, de mudança, de conversão, né? Mudança, nós sempre podemos ser melhores. Nós somos pessoas, pau que nasce torto e morre torto, não existe. Nós temos condição de mudar e mudarmos sempre para sermos pessoas melhores. Então, nós estamos sempre profundamente em mudança. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos aprofundamos na nossa fé, mais nós mudamos como pessoa e nos tornamos cristãos melhores. Se somos melhores como pessoa, somos melhores também na nossa casa, somos melhores também para a sociedade. Então vamos lá falar sobre o ministério cristão. No alto da lista dos ministérios dotados pelo Espírito, a gente vai destacar 3 tipos bem definidos. São os apóstolos, os profetas e mestres. Profetas vão ser aqueles que vão receber a mensagem de uma verdade que vem de Deus e transmite ao povo. O profeta no Antigo Testamento tem também o mesmo significado, é o arauto de Deus, né? Aquele que vai falar em nome de Deus, vai comunicar uma mensagem de Deus ao povo. Mestre são aqueles que vai pegar o Antigo Testamento e vai fazer uma apologética cristã, aplicar aquele ensinamento do antigo a uma nova e urgente necessidade, porque nós estamos em outro período histórico, então ele vai fazer uma apologética desse ensinamento. E o missionário e o apóstolo, ele vai ser o mais importante, porque ele vai levar essa mensagem ao mundo. Ele vai exercer uma autoridade moral sobre a igreja daquela época. Então, ele funda igrejas, quer dizer, naquela época, vamos falar igreja-comunidade, tá? Então, ele funda a comunidade e ele vai exercer esse poder moral, levando o evangelho e explicando a toda a comunidade. O apóstolo Paulo vai se ver obrigado a defender essa reivindicação como apóstolo contra alguns que negavam essa autoridade a ele. Porque dizia a ele, você não conheceu Jesus, você não viveu com ele, você não acompanhou, você não andou. E dizia que ele não era digno nem de ser chamado de apóstolo. Você vê que Paulo também sofreu. Contra ele também tiveram vários opositores, que nós vamos ver a seguir. Porém, ele tinha contemplado o Senhor. E foi do próprio Senhor que ele recebe a missão. Ele contempla o Senhor ressurreto e dele recebe a missão. Então, ele tem todos os sinais que um apóstolo deve ter. E ele passa por todos os trabalhos, sofrimentos e realizações
nessa defesa. No livro de Atos, que a gente para conhecer a igreja primitiva, eu já falei isso na aula passada, nós temos que recorrer ao livro de Atos. Também lemos sobre que sejam apóstolos, profetas e mestres, sendo que o apóstolo naturalmente é mais proeminente. Eles vão ser os porta-vozes na missão aos incrédulos e tem a honra especial de exercer uma liderança dentro da comunidade. Quando eu falo igreja, é a comunidade aqui neste momento. Vão supervisionar as novas comunidades e, em consulta aos irmãos, vão tomar decisões e, a partir dos novos problemas que vão acontecendo, vão surgindo também novas decisões a partir de uma moral e de uma ética cristã, uma ética dos evangelhos. O título característico do ministério local no livro de Atos vai ser chamado de presbítero. O que é o presbítero daquela época? É o ancião. Paulo e Barnabé fizeram escolher anciãos nas igrejas que tinham fundado. Os anciãos existem desde o Antigo Testamento. Então, ele já é um personagem muito conhecido entre o povo judeu. Os juízes exerciam esse papel. Tá? Não pode só ler no livro de Juízes. Muitos juízes que vão dar a sua experiência ao povo. Então, eles têm o círculo de anciãos. Os apóstolos vão ter essa experiência de elegerem dentro das comunidades um conselho de ancião. Esse conselho de ancião vai ter dentro da igreja um papel extremamente importante. Sem dúvida, essa prática foi herdada desde as organizações das sinagogas. Em vista da natureza da evidência dada pelo Novo Testamento, é um tanto surpreendente encontrar que, pelo menos no começo do segundo século, cada congregação local era organizada com um ministério do bispo, presbítero e diácono. Então, nós vemos que existe toda já uma organização e uma hierarquia dentro das comunidades cristãs dos primeiros séculos. Vamos ver agora um pouquinho da missão cristã. Durante o período apostólico, houve uma propagação admirável, rápida da nova fé. Partindo do seu centro original, que é Jerusalém, vai estender por toda a Samaria, indo até Cesareia, Antioquia, e de Antioquia ela entra na Ásia Menor. Daí vai se espalhar por toda a costa do mar, Egeu, Macedônia e Acaia. Cerca do ano 57 depois de Cristo, chega a Roma. Igualmente tem em Roma uma comunidade cristã, suficiente grande para receber a maior parte das cartas de Paulo, onde estavam muitos dos seus amigos pessoais. Não vamos esquecer que Paulo era cidadão romano. Curiosamente, ainda não havia uma missão para Alexandria. Essa expansão que nós vemos não se deve inteiramente ao apóstolo Paulo, ainda que pudesse afirmar com justiça ter sido um dos seus maiores missionários. Todo crente cristão se considerava um missionário ansioso para pregar o evangelho, porque todo cristão, toda pessoa que se convertia ao cristianismo,
ele se sentia chamado por Deus a pregar o evangelho. Então, todas as pessoas têm esse sentimento apologético da época. Hoje, fica muito restrito pregar o evangelho dentro da nossa igreja católica a diácono, a seminarista, aos bispos, aos sacerdotes, aos professores de teologia, mas isso é serviço, é diaconia de todos os cristãos batizados. Nós devemos pregar o evangelho. Mas como eu prego o evangelho se eu nunca li o evangelho? Eu sou cristão, mas nunca li. Eu nunca estudei, eu nunca conheci. Então, o que falta muito na nossa igreja é essa escola dominical mesmo. Esse conhecimento, um pouquinho que seja. A leitura, é muito importante a leitura da Sagrada Escritura. Como é que eu posso professar uma fé se eu não conheço o meu livro sagrado? Não adianta eu ficar com a Bíblia aberta no Salmo, na estante da minha sala, se eu não manuseio, se eu não leio. Então, a importância de conhecer a fé para que possa ser transmitida com fidelidade. Então, vamos lá. Então, essa expansão se torna bem tranquila naquela época, porque todos levavam a fé. O método de Paulo de passar rapidamente por uma cidade a outra, tão diferente dos outros, deve-se ao fato dele ter o passaporte de cidadão do Império Romano. E com isso ele consegue rapidamente passar de uma cidade a outra. Ele fazia essa hierarquia que nós já falamos, né? De bispos, diáconos, presbíteros, bota ali os anciãos, o conselho de ancião e vai para outra cidade, porque ele pode se locomover. Os outros não eram cidadãos romanos, não tinham passaporte, então tinha uma dificuldade maior de fazer o que Paulo fez. A missão desde logo levantou um sério problema. Na igreja de Jerusalém, alguns mantinham que permanecia obrigatória a observância da lei, não apenas para os judeus, mas também para aqueles que se convertessem ao cristianismo, mas até mesmo para os cristãos gentios. Então, tinha uma ala, que a gente vai ver lá no Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, uma ala progressista, vamos dizer assim, uma ala mais radical, e Pedro se mantinha um pouco ali em cima do muro. Ele não estava nem para um lado, nem para o outro. E Paulo, ele vai dizer, não, a igreja, se a igreja não mudar, a gente não consegue levar essa mensagem aos gentios. Porque é só a gente parar e pensar. Os hábitos alimentares judaicos são inúmeros. E os gentios eram glutões, comiam com a mão, né? E gostavam de carne. Então, tinham sérios problemas nos hábitos alimentares, além da circuncisão. Como é que você pega um homem adulto, né? Vamos pensar direitinho, né? Um guerreiro romano, do exército romano, e diz, você se converteu? Então tem que fazer a sua circuncisão. Você acha que se até hoje é difícil homem fazer vasectomia, imagina naquela época, né? Vamos pensar direitinho. Então Paulo teve uma visão esplêndida. Para que eu cresça, para que eu leve essa mensagem, eu tenho que fazer algumas modificações. Ele não vai abolir a lei. Ele plenifica a lei em Cristo. Porque Cristo é a lei. Então, ele leva essa mensagem de uma forma muito clara. E com isso ele sai vitorioso no Concílio de Jerusalém. O sucesso da missão aos gentios resolveu a questão da epístola aos Efésios. A epístola aos Efésios, ela vai se vangloriar muito da derrubada do muro da separação entre judeus e gentios.
aos quais, conduzido a Cristo sob condições idênticas, formam um corpo que é a igreja. É verdade que alguns judeus cristãos se mantiveram afastados. São chamados judaizantes. Ele se converte no primeiro momento, a partir do momento que Paulo vence no Concílio de Jerusalém e algumas mudanças na lei, eles não aceitam e voltam ao judaísmo. Mas a igreja como todo vai se encontrar um caminho aberto para que lhe chegue a mensagem aos gentios e com isso nos tornamos igreja. Crescemos. Igreja depois, a igreja do Império Romano. É isso lá no século IV. Tá? Mas vamos chegar lá, devagarzinho a gente vai. Na próxima aula a gente vai falar sobre a oposição que Paulo teve em levar. Você acha que todo mundo amou Paulo? Você acha que todo mundo me ama? Não, né? Tem opositores, Jesus teve, nós também teremos. Cada um de nós temos a nossa oposição e nossos opositores. Espero todos vocês no canal e espero que vocês tenham gostado da aula. E devagarzinho nós vamos chegando nas cartas, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês e muito obrigada.